Galera, tudo bem? Aqui quem fala é a Movan e hoje você está no meu canal para conversar sobre excessos emocionais no desenho. Isso eu acho que acaba se aplicando para tudo, né? Tudo que eu falar aqui talvez se aplique para todo mundo que tem algum problema na área criativa. Mas a minha intenção aqui é que a gente reflita, pense nas coisas que a gente faz, por que a gente faz, como a gente pode lidar melhor internamente com essas questões. E, bem, hoje vamos falar, né, excessos emocionais. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito agitada, muito animada, tudo é muito 8 ou 80, e eu aprendo a lidar com isso no dia a dia, não só no dia a dia, mas as coisas que eu vi que deram certo pra mim eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bem? Enfim, vamos ao que interessa. Sobre os excessos emocionais, a gente tem duas questões para se pensar, né? A gente tem os excessos emocionais quando você, por exemplo, coloca muita pressão, muita cobrança num desenho, quer fazer ele dar certo, e aí você desenha, 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 e fica cada vez pior porque você não gosta muito daquilo, não gosta do que está saindo, queria ser o Leonardo da Vinci do dia para o outro, e isso não acontece na prática. E tem também o lado quando você desenha, você fica muito animado com o desenho, mas você fica tão animado, mas tão animado que você não consegue desenhar. Então, independente da situação, os excessos emocionais são tantos, mas tantos, que você não desenha, você não pratica, você não faz, você desiste, volta e entra num ciclo infinito de extremos emocionais, né? Eu acho que é interessante a gente, nesses casos, raciocinar a respeito dos nossos problemas, né? E ver formas diferentes de lidar com eles, né? Porque os excessos emocionais, querendo ou não, eles vão ser muitos, vão ter vários motivos diferentes para acontecer. Particularmente, o meu caso é TDAH, mas pode ser que você seja simplesmente uma pessoa animada, sem ser agitado 24 horas por dia, como se tivesse comido açúcar. Acontece. Então, pensar sobre os excessos, né? Uma coisa que é legal pensar sobre excessos emocionais na hora da prática é que, querendo ou não, primeira coisa, ele acaba virando um ato de procrastinação, porque, querendo ou não, você fica deixando se levar muito nessa maré emocional, tanto, mais tanto, mais tanto, e depois você pode se desculpar consigo mesmo de que você não estava bem, não estava pronto, e aí você vai simplesmente postergando aquilo que você se propôs primeiramente a fazer. Isso, querendo ou não, não é muito legal, né? Além disso, refletir, pensar e analisar na importância e no seu objetivo final também vai te ajudar a ter uma clareza maior daquilo que você quer fazer, aquele objetivo que você quer concluir, por que você quer concluir, fazer, basicamente, né? Então, os pensamentos que me vêm sobre importância, né? Entender primeiramente por que a sua arte não é importante. Ninguém vai depender disso, né? Todo mundo já sabe a não importância, no sentido de que você tem vários pensamentos horríveis sobre o desenho. Ai, mas eu não sou o suficiente. Ai, mas e se ficar ruim? O que as pessoas vão dizer? E essa importância, ela não existe. Ela não... a sua arte em relação a esse tipo de pensamento não é importante isso para sua arte. Então, é tirar a importância que não existe, as importâncias que não são realmente importantes na arte que você está fazendo, e colocar o que de fato é importante no desenho em si. O que não é importante, né? Que ninguém vai depender disso, que ninguém vai passar fome se você não desenhar, que ninguém vai morrer se você fizer uma arte errada. Você não vai salvar a vida e nem é algo novo. Você não vai revolucionar a arte. Tudo aquilo que talvez possa ser descoberto na área especificamente de ilustração,
pintura. Os grandes mestres do passado já descobriram tudo. Como fazer qualquer imagem, tanto física, fotográfica, quanto imaginária. Você tem técnicas específicas para isso, você não precisa inventar a roda nisso. E tanto conceitos, tanto ideias, você não vai fazer nada novo. Nada novo. E tá tudo bem. Na verdade, isso é até aliviante. Você não ter que descobrir uma coisa que ninguém sabe, sabe? Inventar roda é um negócio muito difícil. E você só inventa roda também quando você já conhece a roda muito bem. Você só vai conseguir, sei lá, descobrir uma nova técnica revolucionária depois de ter conhecido muito, muito, muito a fundo uma técnica. Então, deixando tudo isso claro, racionalmente falando, né? Você pode contra-argumentar esses pensamentos e esses excessos de pensamentos ruins em relação ao desenho justamente quando esses pensamentos vierem. Tipo, ai não, mas e se alguém não gostar? A arte não foi para aquela pessoa gostar, não. Mas, sei lá, eu vou morrer, não vai morrer, porque não é uma coisa essencial, entendeu? Raciocinar sobre essas coisas acaba podendo te ajudar nesses casos, sabe? Outro ponto ainda sobre o porquê que a sua arte não é importante, que eu acho legal pensar, é que antigamente, né, eu ouvi falar, eu não estava lá, não conheço muito bem, mas se há de imaginar que as pessoas, né, por conviverem em grupos muito menores do que é hoje, com 8 bilhões de pessoas no mundo, não sei o número exato, quando tinham muito menos pessoas no mundo, a gente tinha grupos específicos de especialistas específicos em cada coisa. Então, vamos supor, uma comunidade. Tinha o médico da cidade toda. Tinha o médico, o padeiro da cidade toda, o ferreiro da cidade toda. E muitas coisas eram passadas de pais para filhos. Isso era uma coisa muito importante, porque se o ferreiro morresse, ninguém ia ter como fazer uma espada, ia ter como fazer, sei lá, saber manejar a bigorna, e por aí vai. Isso era uma coisa muito importante, essencial para aquele grupo de pessoas, né? Você tinha esses especialistas que as pessoas ao redor dependiam dela para aquilo. Tem um lado horrível e pesado disso, que é o fardo, né? De ter que ser responsável por todas aquelas pessoas, você não pode falhar. E o lado muito bom é que você se sente útil, você sente que você tem um propósito para isso, você tem um motivo forte, viável para você fazer aquelas coisas darem certo, e você tinha o melhor cara, ou melhor pessoa, a sua família eram os melhores no mundo daquilo, o mundo pelo menos que você conhecia. Então, passar de pai para filho também tinha essa vantagem que você estava com o mestre daquilo, ia te passar todos os segredos e você ia conseguir superar isso, ia conseguir aprender segredos novos de como fazer aquela ferramenta funcionar melhor e que ninguém naquele lugar sabia. Então, tinha uma coisa para descobrir, tinha um legado, uma responsabilidade nos nossos ancestrais, né? Lados bons e ruins. E, ao mesmo tempo, você não podia escolher muita coisa, porque era aquilo, e era aquilo que tinha, e era aquilo que dava, e aquilo que você sabia. E lados bons e ruins. Não coloque excessos positivos nem negativos nisso. Era simplesmente diferente. E hoje em dia a gente tem um contraste completamente diferente, né? Você não tem responsabilidade nenhuma, você não tem legado nenhum, você tem todas as pessoas da face da Terra agora, parece que todo mundo é especialista em absolutamente tudo, e você tem uma maré absurda de coisas que você pode pensar e querer desenvolver, e todo mundo é bom, e por que eu tô fazendo isso? Calma. É por isso que a gente vai pro segundo ponto do vídeo. Então, se na minha arte não é importante, se já descobriram tudo, se tudo que eu conheço já existe, eu não vou fazer nada de novo e por que então que a sua arte é importante?
Por que fazer tudo isso? Por que eu não só fico na Netflix rolando e rolando e rolando o feed? Isso, pra mim, eu acho que é a parte mais divertida dessa linha de raciocínio toda, né? Aonde estamos agora e para onde vamos? O seu propósito agora não vai ser mais definido pelo seu ambiente ao seu redor mandando em você. Claro que a gente tem nossas responsabilidades ainda, a gente tem as coisas que ainda são importantes, a gente precisa fazer dinheiro, a gente precisa se alimentar, se sustentar, cuidar da família e amigos. Mas é sobre arte. Sobre o desenho. Pra que desenhar? Se eu posso clicar num prompt lá de chat GPT e pedir, faça uma arte qualquer, e ele vai lá e faz. Pra começar, isso vai ter que ser uma coisa que, bem, você tá nesse vídeo aqui até agora. Aliás, obrigada se você está nesse vídeo aqui. Se gosta desse conteúdo, olha, eu estou me esforçando bastante, então, assim, de coração, se está gostando, dá like. Se não gostar, de coração, pode dar dislike também. A gente tá aqui pra conversar, pra refletir, pra raciocinar, pra te ajudar. Então, por favor, se quiser, se achar legal, se achar justo, verdadeiro, dá like, se inscreve no canal. A gente vai ter muito mais conteúdo desse pela frente. E eu vou fazer dar certo a minha arte aqui no YouTube também, né? Continuando, enfim. Porque sua arte é importante. Como eu disse, essa parte que vai ser divertida, né? Do seu processo criativo. Porque, apesar de termos nossas responsabilidades ainda, isso não vai ser a coisa essencial para sua vida. Então, por que você faz arte? A linha de raciocínio que eu estava tendo, né? É que, para começar, se você está aqui até agora, é porque, de alguma forma, alguma coisa aqui é importante para você. Ou é a arte, ou sei lá, ter uma voz de fundo falando. Você gostar do meu jeito, não sei. Mas é interessante a gente pegar essas informações que a gente acha que sabe e colocar à prova nos nossos próprios pensamentos, pensando a respeito disso, pensando a respeito do porquê que eu faço as coisas que eu faço, porquê que eu faço a arte, porquê que eu quero fazer isso. E você vai ter que encontrar o seu caminho, encontrar os benefícios de por que fazer uma ilustração digital é importante, os benefícios pelos quais fazer um canal no YouTube é interessante para você, o porquê que você quer isso, primeiramente. E deixar isso bem definitivo para você. Vai ser uma coisa pessoal sua. Porque, querendo ou não, sem isso é muito fácil. É muito fácil você acabar desistindo, porque isso é basicamente a raiz do porquê que você faz essas coisas. E você descobrindo essas coisas, a importância da arte em si, a gente está falando sobre excessos emocionais, né? Isso também te ajuda no excesso emocional, porque você descobrindo o que você quer e como você vai alcançar isso, o que você quer e as coisas que você precisa fazer para alcançar o que você quer. Isso bem definido vai te ajudar, né? No caso que eu estou falando aqui, né? O porquê a arte é importante seria aonde você quer chegar, que é o que é importante para você. Então, por que você decidiu fazer isso? Por que começou? Do que você gosta? Quais são os benefícios disso? A gente vai desenrolar essas coisas também em vídeos futuros. Mas começar por isso também, se questionar, pensar, tentar encontrar o seu porquê pessoal, vai ajudar muito. E é encontrar esse porquê mesmo, não é, tipo, decidir muitas vezes. Porque, por exemplo, eu comecei querendo fazer dinheiro com arte. Eu estudei, eu fiz curso de fundamentos, eu fiz curso de um monte de coisa. Eu cheguei num nível que, particularmente, tecnicamente, eu gosto de onde eu tô. Eu me considero intermediária, não uma super avançada, nem super iniciante. Eu gastei anos desenhando em si. Mas eu percebo que ter colocado um peso muito grande, por exemplo, em dinheiro, que era o meu porquê, ele perdeu o sentido quando eu percebi que eu não conseguia só desenhar tecnicamente
e não usar a parte criativa do processo. E eu entrei num nicho que não condizia com a minha voz criativa, vamos falar disso também. E fazendo uma arte que não tem a ver contigo, no meu caso, pelo menos, foi uma coisa que me quebrou em questão de conseguir fazer dinheiro com arte. Eu consegui fazer dinheiro, eu consegui trabalhar com isso, mas eu não dava o meu melhor. Eu não fazia artes que eram boas o suficiente. O processo acabava sendo muito maçante, porque esse porquê fazer a arte não estava bem estruturado. E o porquê que eu tinha, que era dinheiro, não era uma coisa que eu tinha uma capacidade de fazer. E não é uma coisa tipo assim, eu não consigo. É ter a capacidade de fazer num longo prazo. Porque, como eu falei, eu consegui fazer durante um tempo. Mas depois, ele deixou de fazer o sentido. Então, esse tipo de reflexão, esse tipo de autoanálise, buscar os seus porquês, tentar se entender os seus sentimentos, o ambiente ao seu redor, vai acabar te ajudando a não cair, por exemplo, nesse tipo de frustração. Porque você vai ter bem claro quem que você é e o que você quer, para onde você vai, e com isso conseguir agir de uma forma mais clara para o seu objetivo. Certo? Bem, falei bastante, falei bonito. Será que eu tenho mais algo para falar disso? Tenho. Excessos emocionais ainda, né? Excessos emocionais, além de raciocinar sobre as coisas que eu falei aqui, encontrar o seu motivo, encontrar o seu porquê, pensar por si mesmo as dificuldades que você mesmo tem desses excessos, também tem a parte prática, que é o seguinte: é você respirar enquanto está desenhando, é parar, é prestar atenção no desenho que você está fazendo, é analisar o porquê que você está fazendo aquele traço, é analisar quais são os desenhos que você já fez que deram errado, por que eles deram errado, analisar o porquê que você teve os excessos emocionais que você teve, e com isso prestar atenção e analisar o como que você vai conseguir lidar com aquilo melhor. Muitas vezes é um esforço ativo e muitas vezes constante em resolver essas questões, em resolver problemas, seja na técnica, seja interno, seja onde for, mas é ter uma observação ativa, é agir em cima disso, né? Não só pensar e raciocinar. Tanto pensar quanto agir e desenvolver. Então, tem a parte racional, né, que eu falei, desenvolver, pensar. E tem a parte que é simplesmente parar, respirar e comer. Igual eu falei no vídeo anterior, né, sobre os bloqueios criativos, que muitas vezes é você não desenhar aquele momento porque você está fisicamente cansado. Ou você desenhar mesmo cansado porque, na verdade, você só está com preguiça. Então, cada caso é um caso e eu realmente te incentivo fortemente a pensar por conta própria, analisar por conta própria, pensar por conta própria. Eu dei algumas dicas, alguns pensamentos para você desenvolver ao longo desse vídeo, mas vai ter muita coisa que, infelizmente, ou felizmente, porque quando você começa é muito divertido, só você vai poder fazer, só você vai poder descobrir certas coisas. Eu estou aqui apenas como uma pessoa incentivando e direcionando no caminho até onde eu já cheguei nesses pontos. Enfim, eu espero que o meu vídeo te ajude a pensar. Eu espero que o meu vídeo te ajude a refletir, a agir em prol daquilo que você sabe que é bom e está postergando. Eu espero que você tenha uma ótima vida. No mais, você que chegou aqui, muito obrigada. Só lembrando que existe o botão de like, se você quiser clicar, e o dislike também, e o de se inscrever. Você faz aquilo que o seu coração mandar. E eu me despeço com muita alegria de 19 minutos de vídeo falando. Muito obrigada para quem ficou aqui. Tenha uma ótima vida e até o próximo vídeo.